Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia nos sustém o nosso Senhor, aquele que nos fortalece, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Juiz Supremo, que está no alto e acima de todos, e a terra é o escabelo de seus pés. Todos dos míseros cacos espalhados ao chão não pode contender com ele. Ele é aquele que está no alto do centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares. Ele é digno de ser chamado de Altíssimo. Ele sim é digno. Não não me dirijo a vós como meretíssimo e tampouco vossa excelência, porque na verdade falo por aquele do qual vós terias que ter o temor, no mínimo, que é o princípio da sabedoria, mas vós não sabeis o que vem ser ao temor ao Altíssimo. Vós estão sempre a violar as leis, e ele nos ensina: não te indignes, quando estão sempre a violar as leis numa província. Sempre tem um que vigia acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos aquele que tudo opera e executa. Ele ri com desprezo de vós. Por acaso achais que quando chegar diante do seu tribunal irão mostrar as vossas credenciais? Ele já sabe tudo daquilo que estão a produzir, e por rejeitar o temor, que é o princípio da sabedoria, estão sempre violando as leis. Segundo ele criou macho e fêmea, aqueles que aprovam casamentos de outros gêneros, tudo uma imundícia, um lamaçal, aonde na verdade não tem zelo nem pela sua própria família, por aprovar uma falta de vergonha, segundo a conduta daqueles que não têm caráter. E assim aqueles que aprovam esta pouca vergonha também não têm caráter, pois são participantes de toda imundícia. Aliás, são ágeis para aprovar leis, em aprovar o seu próprio umbigo, aquilo que é levado entre vós, sempre segundo subornos, sempre aumentando as vossas comissões. Tudo o Senhor contempla. Lá do alto ele está contemplando toda a vossa arrogância e não tem respeito por aquele que fala pelo seu espírito. Dizem: estudamos tantos anos, fizemos doutorado em outros países, e aquele que fala e buscou o conhecimento do alto já passou fome, já passou noites em frio, passa perseguições dia após dia, e não é covarde como vós, porque na verdade não há um sequer, senão estaria lutando pela falsidade, pelas aqueles que julgam por estar um país laico. O país que se considera laico está colocando outros fundamentos e não tem zelo, nem mesmo aqueles que assim fazem têm zelo com a sua família, pois está colocando fundamentos mentirosos, incrédulos, arrogantes, presunçosos, roubadores. Entraram segundo a política. A política entrou em todos os setores, inclusive a vós, doutores, da qual querem ética, mas não têm ética. São roubadores. Examine a si mesmo, a cada um segundo a sua consciência. Amam o suborno, e colocados na balança daquele que na verdade não está nem um pouco preocupado com a sua credencial, e sim com aquilo do qual vós teríeis de ter preocupação, que é a sua conduta. Estão sempre a violar os estatutos e mandamentos do Senhor.
Eu louvo e bendigo ao Senhor, bem como disseram, que não sou segundo essa corja de juristas enganadores e estão sempre violar, aceitam subornos de facções, não respeitam nem mesmo o serviço das forças de segurança quando se prende, e logo vós, ávidos pelo lucro, estão prontos a soltar aqueles que estão assolando o povo de bem. Vós não pensam nem duas vezes quando é para ser um malfeitor. O Senhor está vendo tudo, Ele está rindo de vós, Ele está a ponto de os vomitar, vós que zombais, Ele não é jurista, mas falo por aquele que é juiz supremo do alto e não tenho segundo a sua arrogância, porque Ele mesmo me ensinou a ser manso e humilde de coração. Sou o menor entre vós, mas alcancei como pecador a graça, o favor imerecido. Vós que considerais justos, vós que considerais a mais alta, julgam e não há quem possa impedir aquilo que vós estáis fazer, soltando ladrões, bandidos, tudo por conta daquilo que é levado entre vós, se tornam também roubadores e bandidos. O Senhor é aquele que os lançará, porque ainda que alguns não sejam lançados na prisão aqui desta terra, a sua alma já está presa, vos diz o Senhor, porque a sua arrogância, a sua soberba, os seus olhos altivos antecede a vossa queda e ruína, vos diz o Senhor.